Jonas tomava Isaías 55, a palavra, a sede, a fome, o desejo, o batismo no Espírito Santo dado a nós pela palavra anunciada. E o Evangelho de Jesus batia forte em meu coração com a palavra que anuncia quando Jesus foi a Nazaré, a sua cidade, e entrou na sinagoga e tomou em suas mãos o livro do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, aos indigentes, a libertar os prisioneiros, a dar vida aos cativos, e quando o Senhor acabou de professar, de ler o profeta Isaías, Ele é o Verbo de Deus, Jesus é o Verbo de Deus, Ele é a palavra, e Ele disse: hoje se cumpre esta profecia que vós acabastes de ouvir. Todos ficaram admirados e olharam a Jesus. E ele foi como que expulso, mas não era chegada a sua hora, e Jesus, sem dúvida alguma, cheio do Espírito Santo, anuncia: hoje se realizou esta profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jovens, quando a palavra de Deus é anunciada, quando o oráculo, a palavra em hebraico dabar, oráculo, força de Deus, poder de Deus, entra na sua alma, muda o seu coração e lhe dá sabedoria para obedecer a Deus, para fazer na sua vida a vontade de Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. A partir daí eu tenho que caminhar no meu seguimento por Jesus, na minha entrega de amor, de fidelidade. Eu tenho que ser um combatente, escutando a vontade de Deus, obedecendo a Deus. E eu senti de começar essa pregação ajoelhado, para dizer que nós devemos viver a graça, o dom de sermos humildes na presença de Deus. Devemos viver como que nem sempre com o corpo, porque não é possível, claro, mas quando é possível, sim, dobre os teus joelhos diante de Deus, mas a tua alma, o teu coração, sempre numa atitude sublime de humildade diante do Senhor, como servos, como homens, como mulheres, como casais, cheios do Espírito Santo, para podermos vencer, sem dúvida alguma, o poder da besta, do anticristo. Há uma passagem no Apocalipse, daqui a um pouco eu vou dar a vocês o capítulo e o versículo, em que há uma paródia da paixão de Cristo. Uma das bestas do Apocalipse, ele faz uma paródia, ele
zomba da paixão de Cristo. Primeiro dizendo que ele estava morto e voltou a viver, que a ferida grande que ele tinha na cabeça foi curada e ele volta a viver. Depois ele diz: quem é como a besta? Quem é? Imitando até o grito do arcanjo Miguel: quem é como Deus? Ele diz: quem é como a besta? Quem é? Quem tem poder como eu para levar a morte à terra, para levar a destruição, para levar o orgulho, para levar a autodestruição ao homem, à mulher, à criatura que Deus tanto ama, imagem e semelhança dele? Quem é como a besta? Peguem o livro do Apocalipse, mas guardem no coração: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, aos pequenos, aos abandonados, aos sofredores, a libertar os cativos, a levar a boa nova, a libertação, arrancar, como dizia ontem o padre na missa, arrancar das garras do lobo, e dar a vida, e dar a salvação. Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Aqui fala de uma das bestas que subia do mar, mas fixem a atenção de vocês no versículo 3. Uma das suas cabeças, a besta tinha 7 cabeças, uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Vejam, ela não morreu, ela vive. Cheia de admiração pelos prodígios, pelos milagres que a besta fazia. Aí vem, claro, um grande sinal do fim dos tempos. Quantos vão abandonar o Senhor? Mas o duro, filhos e filhas, não é somente abandonar o Senhor. Quantos têm abandonado hoje a Deus por causa de Deus? Entenderam isto? Padre, abandonar a Deus por causa de Deus? Sim, porque quando Deus lhe manda uma missão, quantos abandonam a Deus por causa de Deus? Porque não querem fazer a vontade de Deus, não querem obedecer a Deus, não querem se humilhar na presença de Deus, não querem dar a vida a Deus, então abandonam a Deus por causa de Deus. Isso é muito dolorido, porque não querem servir a Deus, não querem abandonar a Deus, conhecem a Deus sim, já experimentaram a Deus nas suas vidas. Ora, eu já disse aqui do ardor do profeta. Você vem ao acampamento como este para escutar a vontade de Deus. Ninguém está aqui à toa não. Ninguém aqui está fazendo teatro com a palavra de Deus. Ninguém está aqui fundando novas igrejas por causa da palavra de Deus, não. Estamos aqui pela verdade da una, santa e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós professamos una, santa, católica e apostólica. Estamos aqui por causa disso. Não estamos aqui fazendo média ou proselitismo, não. A Igreja Católica não precisa de proselitismo. Ela é a verdade, ela anuncia a verdade, embora nos falte tanto isto. Padre Jonas dizia na pregação: quantas ovelhas querem comida, querem bebida e não encontram, não tem, porque há medo de profetizar, há medo de falar o que Deus quer. O profeta é aquele que não fala, quem fala é Deus. O profeta é mudo. Quem fala na sua boca é Deus, é o Espírito. E ele tem que obedecer a Deus, porque sua alma queima, seu coração queima, é um ardor. Por favor, filhos e filhas, nunca abandonem a Deus por causa de Deus, entenderam? Pela covardia, pelo medo.
Vocês se lembram de Jonas, o profeta, claro? Estava abandonando a Deus com medo da missão. Jonas, você vai a Nínive, a grande cidade. Não, a Nínive eu não vou. Estava abandonando a Deus. Mas se Deus não o amasse tanto, não o perseguisse, ele havia abandonado a sua missão. Nós fazemos a mesma coisa em tantas situações. Temos medo de obedecer a Deus. Eu sou muito sincero quando, graças a Deus, nós que adoramos a Deus, que amamos a Deus, temos que ter profecia. Quantos jovens vêm até mim dizendo: padre, reza pela minha vocação. Rezar por quê, se Deus já te falou? Rezar para quê? Rezar à toa? Deus já falou com você, o que você está esperando? Deus já lhe deu, já lhe falou o que você deve fazer, já lhe deu o caminho. Você reze por mim, reze comigo. Até quando? Até quando esse discernimento vai ficar aí pairando na sua vida? Tome uma decisão, obedeça a Deus, faça o que Deus quer, realize o que Deus quer na sua vida. Eu me lembro do Padre Pio, né? Padre Pio muito enérgico com isso. Deus já sabe você já sabe o que Deus quer da sua vida. É tipo daquele pedido de oração, claro, não estou aqui generalizando, mas olha, Padre, reze por mim, aquele descargo de consciência, reze, até quando? Deus já falou com você. Deus fala, Deus é pessoa, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Deus comunica, Deus é Trindade, Deus fala. Então nunca abandone a Deus por causa de Deus. Mas também aqueles que seguem a besta, voltem aí ao capítulo 3, versículo 3. Bom, uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Aqui é uma paródia, dizendo que a besta tem poder de morrer e se levantar. Parecia morta, mas não está. Está parodiando a Cristo. E aí depois, muito claramente, ela faz sinais, milagres. O povo fica admirado, cheia de admiração. A terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta dizendo, aí vem, quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Veja, parodiando o grito do arcanjo Miguel. Quem é como Deus? Disse o arcanjo São Miguel, quem é? E nós que adoramos o corpo de Deus, hoje é domingo, hoje é dia do arcanjo Miguel, sabiam? Domingo é o dia do arcanjo São Miguel. Quem como Deus? Porque domingo é o dia do Senhor, é o dia do corpo de Deus, é o dia do verbo que se fez carne e habitou entre nós. A tua alma pode dizer na consagração: quem como Deus? Quem como meu Deus, o Santíssimo Sacramento, que dá o seu corpo como comida e o seu sangue como bebida? Quem como Deus? Mas a besta quer imitar. Vocês perceberam quantos hoje abandonam a igreja católica? Abandonam por causa dos milagres, abandonam pelo poder material, não querem adquirir. Na verdade, o verdadeiro cristão, principalmente aquele que vem à missa, ele tem que saber adquirir os sofrimentos de Cristo que a missa lhe dá. Você já veio à missa para dizer: Senhor, eu quero adquirir os teus sofrimentos para a salvação do outro? Isso é a missa, hein? A missa não é culto protestante, com todo respeito a eles, não é. A missa é o sacrifício de Cristo, não porque nós o queremos, não porque nós o fazemos, porque Deus é quem deu o sacrifício do Filho, é Deus quem deu à igreja o sacrifício de Cristo Senhor. Então nós cremos, nós adoramos, e devemos aprender: Senhor, eu venho à missa também para adquirir dentro de mim os teus sofrimentos. Eu preciso ter a minha alma amadurecida, eu preciso ter o meu coração forte, fiel, para anunciar o Evangelho. Não me basta somente abrir a minha boca, não me basta, eu preciso ter uma ciência de Deus na minha alma, um conhecimento de Deus dentro de mim.
dentro do meu coração. Eu preciso abrir a minha boca com autoridade. Eu preciso crer naquilo que eu falo. Como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, eu criei, por isso falei. Por isso eu anuncio. Falar com autoridade. A besta, ela quer os louvores. Quem como, viram no Apocalipse? Quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias. Por isso, jovem, todo tipo de palavrão vem do anticristo. Todo tipo de palavrão vem do anticristo, todo. Eu digo isso porque ainda tem cristão e cristã que fala palavrão tão naturalmente, né? Todo tipo de blasfêmia, de palavras torpes, insolentes, vem do maligno. Nenhum tipo de palavrão, de palavra suja, vem. Todo tipo de palavra suja, maldita, vem do anticristo, não vem do Senhor. Vejam a fortaleza que essa palavra nos dá. Ela abriu então a boca para propagar, para dizer blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. E aí continua o capítulo 13, mas eu queria ficar muito nesse versículo 3. Quem como a besta, ele diz. Viram tomando ainda a pregação do padre Jonas da missa. Por isso o pregador tem que estar atento a outras pregações, né? Ele tem que estar atento, ele tem que continuar o que Deus quer falar, porque é o mesmo Espírito. Vocês devem seguir o Senhor Jesus Cristo. Vocês devem adorar a Deus. Quem como Deus, disse o maravilhoso arcanjo Miguel. Por isso eu quero dar a vocês algumas virtudes desse maravilhoso arcanjo. Primeiro, quem ama o arcanjo São Miguel tem no coração a virtude da fidelidade a Deus. É fiel. Mesmo no tempo da provação, no momento da provação, ele é fiel, ele bebe do Espírito Santo, ele come da carne de Cristo com sabedoria, ele vem à missa para adquirir também os sofrimentos de Cristo, para trazer, como diz o apóstolo São Paulo, eu trago na minha carne as marcas de Cristo, que ninguém mais me moleste. Eu trago na minha carne as marcas de Cristo, eu trago. Eu sou um jovem, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu sou enviado. Eu quero ser um profeta. Profeta é aquele que fala a vontade de Deus, que não tem medo. Aliás, hoje na primeira leitura da missa nós teremos um presente maravilhoso. É a leitura do profeta Amós. Quem era o profeta Amós? Pequenino, pobre, pastor de ovelhas. Eu não era profeta, nunca pensei em ser profeta. Eu estava lá cortando os pelos das minhas ovelhas, podando as ovelhas, e Deus me disse: vem Amós, vai profetizar em Israel. Eu estou lhe chamando. Betel, Israel, onde havia naquele tempo uma profanação. Qual era a profanação? O povo se escondia atrás do culto. Essa era a grande profanação naquele momento do profeta Amós. O que o povo fazia? Oferecia incenso, oferecia sacrifício, mas a vida era totalmente distante daquilo que o Senhor queria. Viram que é se esconder atrás do culto? Quantos hoje se escondem atrás, usam da igreja, usam do evangelho, usam de Jesus para o seu bem pessoal, se escondem, não dão a vida, tem medo, não são profetas coisíssima nenhuma. É duro dizer, e lembra-te bem, quando tu fostes batizado, você recebeu a unção de ser sacerdote, profeta e rei. Então todo cristão é profeta.
é ungido para ser profeta. Quem é o profeta? Aquele que fala a vontade de Deus. Aquele que não sabe falar, quem fala é Deus. O profeta sente seu coração queimar, arde o coração, arde. Por isso a palavra do profeta incomoda. Você pode pegar uma fita gravada há anos, quando você coloca aquela fita, um profeta está falando, o que acontece no seu coração? Você fica incomodado. Quantos são tão incomodados que até desliga, né? Essa palavra é forte, não quero escutar não. Então você está lá no pecado, na promiscuidade, no egoísmo, coloca uma fita de um pregador, de um homem profeta. O que acontece? Tem hora que dá vontade de desliga isso, não quero escutar, está doendo demais. É muito dura essa palavra. Ou você desliga a televisão, muda de canal, ou tira a fita, porque a palavra do profeta é como uma espada, ela entra, é a verdade. E infeliz de quem não quer escutar e obedecer, infeliz daquele que não escuta a voz dos profetas hoje na igreja. O que o Senhor está falando, o que o Senhor está anunciando. Escutem, nós somos enviados, alimentados por Jesus, somos enviados a uma missão. Tomem Apocalipse capítulo 6, agora, capítulo 6, versículo 4. Apocalipse 6, versículo 4. O Apocalipse não é somente um livro que narra o que aconteceu, mas o que está acontecendo e o que há de vir. É um livro profético. Sim, naquela época era o Império Romano, era Nero, era tantas situações. Hoje são outros, sim, amanhã será outro, sim. Mas o Apocalipse, ele se realizará. É um livro profético do Novo e Eterno Testamento, hein? Da Nova Aliança. Por isso que ele traz as profecias do Antigo, ele traz Daniel, ele traz Amós, que não deixa de ser também um profeta. E eu falava a vocês de Amós, que ele é levado para arrancar a mentira. Vocês estão se escondendo atrás do culto, vocês estão oferecendo a Deus sacrifício, incenso, mas a vida de vocês, os pobres estão morrendo de fome, vocês estão aí deitados nas camas de marfim, nos vossos palácios, e os pobres estão morrendo, vocês estão trocando pobres por sandálias. Profeta forte, ardoroso, valente. Vocês escutarão hoje a primeira leitura desse maravilhoso profeta. Mas vejam o que faz o anticristo. Palavra dura, hein? Apocalipse 6, versículo 4. Escutem. Apareceu então um outro cavalo vermelho. Nós estamos na abertura dos selos do Apocalipse. E o seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Veja onde nós combatemos, hein? Então há um demônio, há uma besta que tem o poder dado pelo demônio, por Lúcifer, para levar os homens a se matarem uns aos outros, para se matarem pela espada. Palavra forte, mas veja a nossa realidade. O Papa Paulo VI, amado Papa, em 72 ele disse: o que está acontecendo no mundo atual não é natural, não é somente uma maldade humana, não é somente uma questão social. Há um poder maligno sobre tudo isso, está aí. Homens que se matam uns aos outros, uma devassidão, se matam pela espada. O que significa isso? Se matam traiçoeiramente, se matam, se degladiam, como se fosse algo muito natural. Até estamos acostumados a ver essas desgraças na televisão, infelizmente até achamos natural, nos acostumamos com tanta desgraça. Pai que mata filho, filho que mata mãe, e esposo, e aí todas aquelas desgraças. Está aqui no Apocalipse. Na verdade é uma luta contra o anticristo. Nós somos enviados a uma missão, a levar a vida, a vencer. Quem como Deus?
Por isso o maravilhoso arcanjo São Miguel, como nós precisamos do arcanjo São Miguel. Se Deus quiser, em agosto estarei aqui numa quinta-feira de adoração, e eu vou ensinar o Brasil a fazer a quarentena do arcanjo São Miguel, como fiz o ano passado. Esse maravilhoso arcanjo, que é muito amigo da juventude, sabia? O arcanjo São Miguel tem um carinho muito grande pela juventude. Eu vejo São Miguel como um arcanjo jovem, belo, com a espada da vitória, com a balança da justiça. Por isso a fidelidade, a obediência, a humildade, ajoelhar-se com humildade diante de Deus, é um ensinamento maravilhoso do arcanjo São Miguel. Ajoelhar-se com humildade na presença de Deus, escutar, ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo para combater. Entregaram. Vamos ao Apocalipse, o mesmo capítulo 6, versículo 4. Apareceu então um outro cavalo vermelho, o seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Depois um outro cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Significa 1 litro de trigo por 1 denário, 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Aqui o ensinamento bíblico é a questão da morte e da fome. Aqueles que infelizmente morrem de fome, e não é vontade de Deus que ninguém morra de fome, claro que não. Você acha que é vontade de Deus que um filho seu, uma filha sua, morra, pereça de fome? Claro que não. Mas infelizmente há uma ação maligna também. Eu sei que passa pelas estruturas sociais, mas o egoísmo, a corrupção, a mentira, o ódio, a fornicação, infelizmente são frutos do anticristo. Infelizmente não é vontade de Deus que uma criança morra de fome, que um homem caído numa rua morra de fome, que na tua família haja pessoas que morram de fome, principalmente também a fome da palavra de Deus. O profeta Amós vai dizer: o povo tem fome, o povo está com fome, está com sede da palavra de Deus. Eu quero comida, eu quero beber, eu quero alimento. Nós vamos tomar daqui um pouco as passagens do profeta Amós, porque hoje é o dia dele. A liturgia da igreja nos dá o profeta Amós. A liturgia da igreja hoje nos ensina a evangelizar. Ide, não leveis nada pelo caminho, apenas o bastão, nem sandália, nem dinheiro. Eu sou a tua segurança, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a tua alegria. Eu dou a você o Espírito Santo. Por que tanto medo? Por que tanto medo de ser profeta? Por que tanto apego, tanto medo? E diz o profeta Amós: vocês estão se escondendo atrás das vossas riquezas, dos vossos divãs. Vocês estão com medo de anunciar a verdade. Então a corrupção, a mentira, infelizmente hoje quantos também se vestem de um catolicismo mentiroso, hipócrita, até em meio à política, em meio a tantos setores, infelizmente é isso, vão enriquecendo, 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 e nada, nem uma faísca para os pequeninos, nem um pouquinho para os pobres, mas usam infelizmente isso. Uma corrupção, infelizmente, uma corrupção. E levantam os braços para cima, né? E proclamam aleluia, aleluia, aleluia. Mas a vida, nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não, é verdade, nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará. Por isso, jovem, num acampamento como este, e eu na minha experiência, há uma idade muito clara onde Deus quer falar vocacionalmente, é entre 16 a 21 anos.
É uma idade muito forte, onde Deus fala, 16 a 21 anos. É uma idade onde Deus fala muito. Claro que Ele fala em qualquer tempo, mas nessa idade, o jovem é muito aberto a escutar Deus. E a tomar uma decisão por Ele. Mesmo, claro, que lhe custe a sua própria vida, o seu próprio coração. Ontem o padre Jonas dizia que a evangelização não é uma luta natural, e não é, está aí o Apocalipse. Então, padre, é natural ver a fome? Não é natural. Há um cavaleiro, há infelizmente uma besta que leva à destruição, os homens a se matarem uns aos outros, a espada da morte, a fome, a miséria. Nós temos a fraternidade no Rio de Janeiro. É um estado maravilhoso, mas infelizmente no sentido de assistência médica, como não só no Rio, infelizmente em tantos lugares do Brasil, são mínimos aqueles que têm hoje um convênio médico, né? A maioria é o SUS, né? Bom, se nem o pobre tem direito ao SUS, quanto mais um mendigo de rua, né? Se você que é pobre, você vai ao SUS, você fica 5, 6 horas para ser atendido. Quanto mais um mendigo. Então, resultado, os mendigos acabam morrendo como que apodrecidos nos leitos do hospital. Nem maca tem, fica no chão. Fica no chão. E às vezes eu tenho experiência disso, e é duro. Já encontrei irmão de rua caído no hospital, que não tem ninguém que faça isso. Já passaram por isso, né? Com alguém um dentinho. Você pode ter passado alguém onde você tem que molhar a gaze com soro, porque ninguém nem dá um copo d'água, e você tem que pegar a gaze com soro e molhar e passar assim nos lábios, para a pessoa sentir um pouco do gosto da água, pelo menos matar a sede, um pouquinho do sal do soro, né? E poder se nutrir. Tem gente hoje na nossa terra morrendo sem ter uma gota d'água na sua boca. E nós aí ficamos discutindo, quantos católicos, qual cerveja é melhor? Será que é a tal, é a tal, é a tal? Que comida é melhor? O que é melhor? O que é o meu gosto? Você só pensa em você e fica até discutindo. Uma vez eu fui no mercado, que duro ver, a pessoa comprou acho que mais de 40 marcas de bebida estrangeira, foi comprando, porque na verdade não tem a experiência, não sabe, mas nós sabemos. Nós conhecemos a Deus. É duro você ver uma pessoa no hospital, não tem ninguém que pegue uma gaze e que tenha coragem de molhar o lábio da pessoa, porque ela está sedenta, está com sede mesmo, e molhar e passar uma gaze molhadinha com água, com soro nos seus lábios, para dar um pouquinho de esperança que ela volta a viver. Sem contar as escaras, os bichos, as feridas com pus, com necrose, e fica ali. Esse anúncio de anunciar o Evangelho, que lindo escutar Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me envia a pregar a boa nova aos pobres, aos abandonados. Pegue o Evangelho e veja Jesus com os pequeninos. Bartimeu, por exemplo, e tantos outros, e tantas outras. Como diz o discípulo amado, se fôssemos escrever tudo o que o Senhor fez, o mundo inteiro não caberia de livros a serem escritos. O Evangelho é uma espada. Precisamos sair da acomodação. Nós somos batizados no Espírito Santo.
O que é batizado no Espírito Santo? Eu aprendi e experimentei que um homem batizado no Espírito Santo, uma mulher batizada no Espírito Santo, é aquela que vai fazer a vontade de Jesus até o último dia da sua vida, vai se consumir por Jesus, é mergulhado no Espírito Santo, a sua vida, o seu coração, a sua vontade, tudo é ao Espírito Santo, totalmente. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo não é aquele que busca somente os seus próprios interesses, não. Não é aquele que recebe uma cura na igreja e vai embora para sua casa e lava as mãos como Pilatos, acabou. Não é aquela que vem para a igreja, não, apenas para sentir uma emoção e nada mais do que isso, não é isso não. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é profeta, ele abre a sua boca, ele coloca a sua vida em risco, e por isso comungar é um perigo. Comungar o corpo de Deus é um perigo para a tua vida e para a vida dos outros. É um anúncio muito claro, é uma verdade muito clara do Evangelho. E como nós precisamos sair da acomodação, sair mesmo e lutar. Como diz o apóstolo São Paulo, contra os poderes das trevas, cheios do Espírito Santo, e dar a vida. Vocês perceberam como também a ação maligna, ela está presente, infelizmente, na morte. Os homens se matarem uns aos outros, a fome, alguém não ter o mínimo, e aí sim, o mínimo para poder se sustentar. Tomem o profeta Amós, vamos com o padre. Você vai encontrar o profeta Amós depois do profeta Oséias, Joel e Amós. Vem Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Eu quero açucarar o que o Espírito Santo colocou no coração do Padre Jonas, a pregação da manhã, com Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. O ardor pela palavra de Deus. Deixa-me conferir aqui. Amós capítulo 8, versículo 11, isto mesmo. Eis que virão dias, Amós 8, 11. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, oráculo vai se realizar, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nem fome de pão, nem fome de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus, e isso tem acontecido. Veja que não é tanto questão de nós evangelizadores irmos, mas Deus está chamando as ovelhas a beber. Eu quero a palavra, eu quero Deus, eu quero escutar Deus. Sem dúvida alguma, esse é o fundamento de muitos abandonar a igreja católica. Infelizmente, muitos abandonam a igreja, o padre dizia pela manhã, porque querem a palavra e não têm. Querem Deus e não encontram.
a palavra é distorcida politicamente, é distorcida de uma forma individual, né? Cada um prega do seu modo, no sentido de não dar a palavra de Deus a verdade, mas ela é adulterada, é uma dor no coração muito grande ver isso. Além da palavra não ser dada, a palavra é adulterada. Quantos hoje negam a presença real de Jesus, o Santíssimo Sacramento? E negam disfarçadamente em nome dos pobres, né? Não, o fundamento da igreja é a caridade. Não é a caridade, o fundamento da igreja, acima de tudo, é a caridade de Cristo, é o seu sacrifício na cruz. É por causa de Jesus que eu sei amar. Nós não fazemos filantropia. Está escrito na carta de Paulo: a caridade é o dom maior. Eu posso dar o meu corpo à chama, se eu não tiver caridade, de nada vale. Essa caridade é o revestir-se da caridade de Cristo, é o mistério da cruz. Nós amamos por causa do Senhor. Quem der um copo d'água porque sois de Cristo, não perderá sua recompensa. Estamos vivendo esse tempo. Então bendita seja a Canção Nova, bendita. Eu sou suspeito a falar, né? Para mim é a maior emissora de televisão católica do planeta. Sou suspeito de dizer, né? Mas é. Bendita seja a Canção Nova que vai anunciar a verdade que Deus quer, a vontade de Deus. E bem-aventurado você que escuta e olha bem, pense bem, saiba, eu como pregador, eu venho aqui para aprender. Cada pregação que eu escuto aqui, eu aprendo, eu me alimento também. Como vocês aí, com o mesmo desejo, com o mesmo ardor. Eu estou ali adorando o Senhor, estou escutando, estou bebendo, estou pedindo ao Senhor sabedoria, para me dar também palavras, para que eu possa completar a profecia de um pregador, continuar falando o que Deus quer, dando a vocês alimento, dando a vocês a verdade, para que vocês sejam felizes. Para que você jovem não tenha medo de dar tudo que você tem por Jesus, que você não tenha medo de ser profeta, de estar ao lado dos pequeninos, dos pobres, daqueles que têm sede da palavra de Deus, daqueles que têm fome de uma gota d'água, como eu falei de tantos irmãos de rua hoje, como que apodrecidos. Porque você vai hoje no hospital, você que tem um convênio médico, você tem uma ferida, eles vão colocar um microporo direitinho, né? Claro, você paga um convênio médico, tem um microporo direitinho. O microporo é aquele esparadrapo especial que não tira a pele. Agora você vai lá, em tantos lugares como no SUS, em muitas situações, hospitais, o coitado do irmão de rua vai um esparadrapão, daquele que quando arranca, sai a pele e o sangue junto. Não é brincadeira não, é realidade, é o que nós vivemos. Há pouco tempo chegou o irmão de rua aqui de Cruzeiro, lá em Campinas, com pontos aqui da virilha até quase a batata da perna. Deve ter sido operado de qualquer maneira, né? Infelizmente a operação que fizeram nele foi trágica. Quando cheio de esparadrapo, tadinho, ainda joguei muita água quente para sair esparadrapo. Quando eu fui tirando, que dor, aquela pele saindo com esparadrapo. E aquele odor, né? Porque fizeram um curativo daquele jeito. E quando eu tirei, caiu aquela carne necrosária, dava para ver a platina do joelho dele. É bom que vocês saibam disso. Da hora que eu tirei o esparadrapo, saiu a carne podre com o esparadrapo, aí dava para ver a platina do joelho dele. Quando ele mesmo viu, ele desmaiou. Ele estava sentado na cadeira, debaixo do chuveiro, ele desmaiou. A pressão dele deve ter caído muito, ele desmaiou de ver a perna dele. Eu falava, filho, mas
Ninguém fez o curativo, não tem lugar no hospital, o SUS não atende, médico não coloca a mão, enfermeira não coloca a mão, ninguém faz nada. Bendito seja Deus que Deus suscitou alguém para trazer a nós, para que ele tivesse vida. Mas é um entre tantos. Por isso diz o profeta Amós. Eu quero terminar com as passagens desse profeta. Hoje na missa, quando vocês escutarem a primeira leitura, vocês se recordarão dessas palavras do profeta Amós. Tomem comigo aí o mesmo profeta Amós, capítulo 2, versículo 6. Amós 2, 6. No final do versículo está escrito: porque vendem o pobre por prata, e o indigente por um par de sandálias. Encontraram aí? Veja, dá para vocês verem, para vocês perceberem o ímpeto do profeta Amós. Vocês trocam o pobre por prata, vocês trocam o pobre, o indigente por um par de sandálias. Hoje isso é muito claro, é muito verídico aqui no Brasil e no mundo, onde os pobres estão cada vez mais esculhaçados, jogados no canto, jogados de lado. Que se matem os pobres, que se excluam os pobres, que se acabem com os pobres. Vamos trocar os pobres por um pouco de prata, ou até por um mísero par de sandálias. Está bom? E vão levando nossa vida tranquila. Vamos a Amós capítulo 5, versículo 12. Hostilizam o justo e repelem os indigentes à sua porta. Hostilizam o justo e repelem o indigente à sua porta. Não. Por isso hoje é um tempo de desgraça, porque não amamos os pobres. E eu não estou falando isso com uma ideologia política, nem sociológica, nem ideológica. Eu estou falando baseado no fundamento da palavra de Deus. Vocês desprezam os pobres, vocês não abrem a porta aos indigentes, então vocês estão vivendo a desgraça por causa disso. E o Senhor mesmo disse, Jesus, o Senhor, o verbo de Deus, Ele disse: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu estava pobre e você me visitou. O Senhor mesmo disse, sou eu. É o Evangelho de Jesus, é a verdade. E nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, precisamos profetizar. Os pobres estão morrendo. Nós não fazemos parte de uma teologia onde se prega que o rico é bem-aventurado e o pobre é maldito. Pelo contrário, claro, não estou aqui discriminando ninguém. O reino de Deus é para todos sim, mas o Evangelho é vida. O Evangelho disse: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado a anunciar a boa nova aos pobres. Então, de fato, pobre com sede de Deus, sede da palavra, sede da verdade, e o pobre miserável, jogado, apodrecendo, e os poderosos, não, governadores, senadores, deputados federais, em tantas situações, deitados em suas camas de marfim, pensando apenas no seu ventre, não dão um mínimo de uma sensibilidade ao coração dos pequeninos, os pobres. Eu gostaria que muitos fossem pegar a fila do SUS tantas vezes, né? Tem que ficar lá 3, 4, 5 horas com dor, com pontada no rim, com pedra no rim, ou com dor de cabeça, ou com a coluna, ou com, enfim, com tantas dores. Dor de dente nem se fala, né? Para se ter hoje dentista para os pobres, em tantas situações, é duro, é uma realidade muito gritante. E eu termino com Amós 8:4.
capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que esmagais o indigente, e quereis eliminar os pobres da terra. Vós que dizeis, quando passará a lua nova, para que possamos vender o grão, e o sábado para que possamos vender o trigo, para falsificarmos as balanças, para comprarmos o fraco com a prata, o indigente por um par de sandálias. Ou quando passará o sábado para nós voltarmos a roubar os pobres, a usar dos pobres, a usufruir dos pobres? Diz o Senhor pela boca do profeta: vocês que eliminam os pobres da terra, que esmagam os indigentes. E depois, continuando, o profeta fala do grande dia do Senhor. Versículo 9, vejam: acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor, que eu farei o sol declinar em pleno meio-dia, escurecerei a terra em dia de luz, transformarei a vossa festa em luto e o vosso canto em lamentação, colocarei saco nos teus rins e na cabeça uma tonsura, que é sinal de penitência, né? É o dia do Senhor, hein? É o glorioso dia do Senhor. Então os ricos, quando eu digo ricos, eu não sentido da pessoa em si, mas os orgulhosos, aqueles que só pensam em si, que ficam acumulando, como diz a palavra: ó minha alma, come, bebe, dorme, ajunta um celeiro, ajunta outro, ó minha alma. E o Senhor Jesus disse: bastardo, e se eu vier pedir a tua alma nessa noite, o que tu farás? E como diz o Salmo, você que guarda, que enriquece, guarda tesouros para você mesmo, você é como o gado gordo que se abate, não? O gado que se engorda, depois mata o gado, cada um come e você não aproveita nada. É duro, palavras duras da palavra de Deus, mas é a verdade. Filhos e filhas, jovens, cheios do Espírito Santo. E eu quis até colocar a grande realidade do oculto por trás disso, né? O demônio que leva à morte, o demônio que leva à fome. Nós somos combatentes. Evangelizar é dar a vida por Jesus. Evangelizar é combater. São esses tipos de exorcismos também que precisamos praticar. Dar comida a quem tem fome, dar vida a quem tem fome, dar coberta a quem tem frio, dar a vida aos pequeninos. Porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Vai dizer hoje a palavra de Deus na carta de Paulo: a vontade de Deus é a nossa santificação. E unidos, combatentes, consagrados ao arcanjo Miguel. Quem como Deus? Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Amém.